no livro de Marcos, capítulo de número 7, versículo 31 em diante, diz assim: de novo, diga de novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Diga de novo. Fala de novo. Fala de novo. Versículo 32 diz assim: então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá. Diga Efatá. Diga Efatá. Diga para o seu irmão: meu irmão, Efatá. Diga Efatá sobre a sua vida. Amém, obrigado. Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas 36, lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais ele o divulgava. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz os surdos ouvir os surdos, como falar os mudos. Diga aleluia. Diga: Jesus faz os surdos ouvirem e os cegos enxergar, os mudos falarem. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, esse texto eu sei que você conhece, nós já lemos tantas vezes, né? Evangelho de Marcos, capítulo 7. E o texto começa dizendo que de novo, Jesus passou pelas terras de Sidom, de Tiro e de Sidom. Diga de novo. Tiro e Sidom era fronteira inimiga. Tiro e Sidom era habitado por gentios, por um povo que os judeus não gostavam deles, e nem eles gostavam do povo daquele lugar. Era fronteira que ninguém queria ultrapassar. O judeu, quando via o povo de Tiro e Sidom, geralmente cuspia no chão, virava o rosto, desconsiderava esse povo. Havia uma inimizade entre o judeu e o povo de Tiro e de Sidom. Mas a Bíblia diz que de novo Jesus rompe aquelas fronteiras. Diga aleluia. Fronteiras. Todos nós temos fronteiras. Temos áreas na nossa vida que nem nós ousamos passar. Existem áreas na nossa vida que não permitimos que ninguém toque no assunto, fale do problema ou entre naquela área. Fronteiras intocáveis, inegociáveis, áreas que nos fazem sofrer, áreas que são perigosas, áreas que às vezes não comentamos com ninguém, mas fica guardado lá no nosso subconsciente, e muitas vezes elas nos martirizam, elas nos fazem sofrer. Fronteiras que você não tem coragem de conversar nem com o seu melhor amigo, mas você às vezes tinha desejo de desabafar. A Bíblia diz que de novo Jesus vai ali, passa aquelas fronteiras por causa de uma vida, por causa de um homem surdo e mudo. Jesus adentra naquele território hostil, território que ninguém quer ir. Poucos são as pessoas que querem ir, irmãos, na sarjeta, no meio da madrugada, lá naquele lugar, naquela boca de fumo. O ano passado eu tive o privilégio de ajudar uma pessoa, eu e alguns irmãos. Ele foi homossexual no Rio de Janeiro, não se vestiu de mulher, mas fez papel de, se chama Michê, aquele homem que sai com outras pessoas como se fosse uma prostituta, um prostituto.
ele se drogou, ele era 171, aquele homem que ganhava lá em Copacabana dinheiro com jogo, aquele joguinho de bolinha, sabe? Aqueles que põem um copinho assim, joga bolinha, baralho. Ele vivia disso, ele vivia de cambalacho, ele viveu a vida toda escravo do diabo, já esteve no manicômio 2 vezes, completamente louco, e internado, mas um dia ele conheceu Jesus, e foi liberto, e aí a história dele é grande, acabou que ele foi preso, saiu, porque não tinha crimes pesados. Ele falava assim, eu era o malandro mais bobo que tinha, porque eu não gostava eu não sabia, um dia me deram uma arma, eu não sabia segurar nem um revólver, ele falava, não sabia segurar um revólver, e aí ele tinha um sonho, ele dizia assim, eu tenho vontade de voltar na Central do Brasil, onde eu morava, lá na Copacabana, onde eu vivia, aqueles lugares onde eu vivia, e pregar o evangelho ali. Eu tenho vontade de ir lá em Copacabana, na virada do ano, onde eu passava ali, e pregar o evangelho. E eu disse, vá orando, um dia Deus vai te dar essa oportunidade. Quando foi no ano passado, no meio do ano passado, ele sentiu que chegou o tempo. Então eu pude ajudá-lo, mas alguns irmãos, nós ofertamos na vida dele, arrumamos um lugar para ele ficar lá no Rio de Janeiro, na casa de um irmão, mas depois de testá-lo, e saber que realmente ele era um homem de Deus, ele é um homem transformado. Então o irmão deu a chave de um apartamento para ele, e falou, o apartamento é simples, mas você pode ir para lá. Nós arrumamos toda a logística, e ele foi para aquele lugar, e ele passou 1 mês lá, naquelas fronteiras, ele disse, onde ninguém gosta de ir. Deus me levou naquele lugar, e ele voltou depois, trouxe o relatório para nós, trouxe o relatório para mim, de quantas pessoas haviam sido salvas, o que ele tinha feito, quantos folhetos, quantas bíblias, o que aconteceu e o que não aconteceu. Mas quando ele falou para mim desse projeto, eu fui desafiado no Espírito, porque eu disse assim, é uma fronteira que ninguém quer ir. Se um jovem disser para mim assim, pastor, eu quero pregar ali naquele prostíbulo, eu digo, você não vai, não tem a minha bênção para ir lá, a não ser que Deus traga paz a meu coração, e me mostre maturidade na vida, e depois de um exame, saber como, então eu posso liberar, porque nem todos têm essa estrutura. Quando uma pessoa é liberta de uma droga ou de algo do gênero, eu digo, olha, afaste-se dos que usam droga, afaste dessas amizades, pelo menos por enquanto, não vire o rosto para eles, não abandone, não faça deles seus inimigos, mas não ande com eles por enquanto. Mude agora os costumes. Você precisa se fortalecer, você precisa se encher, para depois você ter estrutura, para você conseguir mexer com essa área, porque é nessa área que você caiu, é essa área que o diabo vai atacar, e é esta área que você vai sucumbir se você não vigiar. Mas esse irmão tinha estrutura, então ele fazia esse trabalho pesado, na madrugada, ele tinha coragem de chegar. Um dia nós fomos no restaurante, e sentei no restaurante com ele, eu estava sentado, ele, mais um irmão, e tinha um outro irmão, e ele falou assim, mas eu estou com a vontade de evangelizar aqui. Aí eu fiquei com vergonha e falei assim, não evangeliza aqui agora não, espera um pouquinho, vamos comer primeiro. Ela falou, então tá bom. Estava eu, Gláucia, minha esposa. Então, irmãos, quando nós mal sentamos, que eu fui falar assim, escolhe, ele tinha sumido. Eu falei, Gláucia, não olha não, mas estava de mesa em mesa, pregando o evangelho, no restaurante. Aleluia. Eu falei baixinho também, falei, Jesus, o Senhor me perdoa, mas é o ministério que o Senhor chamou ele pregando, em fronteiras, eu admirava, fronteiras que difícil de ir. Um dia a Mônica e o pastor Félix saíram, e eles estavam sem carro, pegaram o ônibus aqui e foram para casa. Então a Mônica está sentada do lado do pastor Félix, pense bem, daqui a pouco o pastor Félix levanta, vai lá na frente do ônibus e fala assim, gente, 1 minuto da sua atenção, por favor. A Mônica quase desmaiou. Pastor dessa igreja. Ela falou, meu Deus, esse não é o meu marido. Deus tinha incomodado ele a pregar em fronteiras que não são fáceis. Aqui no texto, Jesus entra numa área que pessoas não iam fácil.
E há áreas da nossa vida que só Jesus pode entrar. Há áreas do seu coração que são perigosas. Há áreas no seu coração que você não permite acesso a outras pessoas. E nessa noite, Jesus está dizendo para nós que Ele quer entrar nessas áreas. Ele quer entrar em cada área do seu coração, remover cada cicatriz, cada ferida. Aliás, Ele quer transformar as cicatrizes em marcas de milagres. Ele quer transformar cicatrizes de dor em marcas de milagres. De novo. Sabe mais? Sabe por que o texto diz de novo? Porque há uns dias atrás, Jesus tinha sido expulso dessa região. Jesus foi nessa região e os moradores daquela região disseram: não quero mais você aqui, vai embora daqui, nós não queremos você aqui, nós preferimos ficar com os porcos do que ficar com você. Lembra quando Jesus expulsa os demônios do Gadareno? Então, o povo expulsa Jesus de ali. Mas Jesus fala assim: de novo, eu vou naquele lugar. De novo, eu vou entrar naquela área. De novo, eu quero dar uma oportunidade para eles. De novo, eu quero estender a mão para eles. De novo, eu quero perdoar aquela gente. De novo, eu quero restaurar aquela gente. De novo, eu quero restaurar aquele povo. Talvez você entrou em 2013 falando: Senhor, de novo. E a resposta está exatamente no texto que estamos lendo. Fala para o seu irmão: de novo. Jesus quer te renovar. Jesus quer trazer doçura na sua vida. Jesus quer trazer alegria na sua vida. Jesus quer renovar você, curar você, restaurar você. Jesus está disposto a passar, romper limites, fronteiras, barreiras. Jesus quer te fazer a sua felicidade. Jesus quer roubar, Jesus quer devolver o que o diabo roubou da sua vida. Diz o texto que de novo Ele rompe aquelas fronteiras. Qual fronteira? Ninguém passa, nem você mesmo. Ninguém entra, nem você mesmo. Talvez você não possa falar com uma pessoa, mas pode falar com Jesus nessa tarde. Enquanto eu ministro, você diz: Jesus tem essa área. Ah, Senhor, vai lá, Senhor, quebra a cerca. Isso que é protegido, lacrado, blindado, quebra, Jesus, quebra e limpa, Senhor. O texto diz que de novo Jesus chegou a terras estrangeiras. Nessa noite o Senhor quer de novo tocar na sua vida. Ele quer te dar uma segunda chance. Quando Jesus chega naquele lugar, então algumas pessoas vêm trazendo um homem que era surdo e ele era surdo e mudo. Algumas versões diz que alguns comentários que ele era gago. Que ele era gago. Ele era surdo e gago. Olhe bem, irmãos. Esse homem que era surdo e gago, a melhor tradução é gago, não mudo, gago. Esse homem que era surdo e gago foi levado por algumas pessoas. Algumas pessoas seguraram na mão dele e disseram: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, está aqui na terra de Tiro e Sidom, está aqui na nossa região, vamos lá. Quando eu leio isso, eu aprendo, irmãos, que algumas pessoas nunca irão a Jesus se não forem levadas por você. Algumas pessoas, talvez esse homem nunca chegasse perto de Jesus se essas outras pessoas não o levassem a Jesus, não conduzissem esse homem até aquele lugar onde Jesus estava. Era uma pessoa doente. Ele precisava do auxílio de alguém. Talvez tem pessoas precisando da sua ajuda para virem a Jesus. Pessoas que moram perto da sua casa, que trabalham com você, pessoas que são lá da sua rua, dentro da sua parentela. E eu quero te dizer que talvez essas pessoas nunca virão a Jesus se você não as levar.
Esses homens levaram o surdo e mudo para Jesus. E diz a Bíblia que não só levaram. Às vezes não adianta apenas levar. Diz a Bíblia que eles intercederam. Eles disseram: Jesus, impõe as mãos sobre ele. Não adianta só levar. Às vezes é necessário orar por eles, clamar por eles, pedir a Jesus: cura Jesus, liberta Jesus, restaura essa vida Jesus. Essa é a nossa missão, irmãos. Nossa missão é levar as pessoas a Jesus, interceder por elas diante do trono. Sabe o que é intercessão? Intercessão é você se colocar diante de Deus por outra pessoa. Você não intercede por você mesmo, você ora por você mesmo. Mas o espírito de intercessão te faz orar por outra pessoa. Esses homens levaram a Jesus, e não somente falaram: está aqui. Não, eles chegaram e disseram: Jesus está aqui. Mas sabe o que é Jesus? Sabe o que é? E aí começaram a falar, vários a orar, vários a pedir, vários a clamar e dizer: Jesus, põe a mão sobre ele e cura esse homem, Jesus. É início do ano, irmãos. Esteja certo de que Deus vai lhe mostrar pessoas que precisam da sua intercessão, pessoas que precisam que você as leve até Jesus, mostre o caminho. Pessoas que não conseguem ir sozinhas, porque estão amarradas e presas. Eles intercedem. Agora, veja que esses homens fazem algo que é típico nosso fazer. Quando eles chegam com esse surdo e gago perto de Jesus, eles falam para Jesus o quê? Jesus, isso, o quê? Impõe as mãos sobre ele. Jesus, impõe as mãos sobre ele e cura este homem. Jesus impôs as mãos sobre ele. Você sabe que a maioria dos gagos, ele é gago porque ele não escuta, ele não ouve, então ele não sabe falar direito. Ele fala já viu? Ele fala assim com muita dificuldade, não é verdade? Alguma palavra você entende, outras não. É por causa da surdez. Esse homem era mais ou menos assim. Ele não sabia falar direito. E aí esses homens chegam e falam assim: Jesus, põe a mão sobre a cabeça dele. A Bíblia diz que Jesus não põe a mão sobre a cabeça dele. Esses homens, na verdade, estavam fazendo o que muitos de nós vivemos fazendo com Jesus. Sabe o que é? Chegando para Jesus e disser: Jesus, faz esse milagre, mas faz desse jeito. Muda meu marido, mas muda desse jeito. Muda minha esposa, mas muda desse jeito. Jesus opera o milagre desse jeitinho. A gente quer, irmãos, como esses homens, ensinar Jesus como operar milagres. A gente diz: Jesus, transforma desse jeito, faz desse jeito. Teve um homem que falou comigo assim: se Jesus não trouxer a minha mulher de volta, então eu não quero servir a Jesus. Eu disse que Deus tenha muita misericórdia de você. Ele não está aqui, ele não durou aqui nem um mês, porque quando eles veio para cá, o caso era muito mais sério. Ele não estava nem brigado com a mulher já estava com o outro, já estava fora de casa. Ele veio no desespero, nós o tratamos com amor, mas ele quis ditar para Jesus como fazer, depois que irmãos, o remédio preventivo, os cuidados preventivos, é muito melhor do que se tratar a doença. Muitas vezes você quer ensinar Jesus: se o Senhor não me curar minha coluna hoje, eu não vou voltar mais na igreja. Se o Senhor não fizer isso hoje, abrir uma porta de emprego para mim hoje, se o Senhor não mudar fulano hoje, ou até você mesmo. Esses homens disseram: Senhor, põe a mão sobre ele. Jesus disse: não vou pôr a mão em nada. Você quer me ensinar a fazer milagre? Você quer me ensinar a agir? A Bíblia diz que Deus tem as suas multiformas de atuação. Um dia ele age de um jeito, outro dia de outro, nunca é da mesma maneira. Ele pode dar para você e para mim a mesma coisa, mas na maioria das vezes vai ser entregue de formas diferentes. Jesus não põe a mão sobre esse homem. Sabe o que Jesus faz? Jesus segura na mão dele
E Jesus o traz a sós e diz: fique todos vocês aí, não se aproxime, vem cá, porque Jesus trata conosco na individualidade, diga aleluia. Jesus não queria expor aquele homem ali a um espetáculo, todas as câmeras filmem, agora esse homem vai ser curado, preste atenção. Não, Jesus traz, o leva à parte para tratar com ele na individualidade, porque para Jesus você não é mais um, mas você é uma pessoa. Já viu político? Quando ele sai cumprimentando aqui, por exemplo, uma multidão, ele pega na sua mão, você corta a fila, vai lá do outro lado, 3 atrás, ele pega na sua mão de novo. Aí você corre mais 3, ele vai e pega na sua mão de novo, porque ele não está nem te vendo, ele só vê mãos e votos. Na verdade nem mão, é mais um voto, mais um voto, mais um voto. Eu acho que é assim, posso estar até errado. Jesus não. Jesus, quando olha para nós, ele vê pessoas, irmãos. Ele vê a sua individualidade. Por isso que ele gosta de ter relacionamento. Eu não posso ter relacionamento com Deus para você. A sua mulher não pode ter relacionamento com Deus para você. O relacionamento é pessoal, é único. Jesus pega esse homem, leva à parte, e Jesus trata com ele ali, só ele, Jesus. Agora Jesus vai ministrar para ele. Agora Jesus vai olhar dentro dos olhos dele, como ele está fazendo aqui nessa tarde. Enquanto eu falo, ele ministra de uma maneira para você, ministra de outra maneira para o irmão que está do seu lado, de forma que a graça vai caindo no seu coração, de uma forma diferente da pessoa que está do seu lado. Porque você e eu, nós temos nomes para Deus. Nós não somos multidões, irmãos. Jesus não olha para nós e diz: olha a minha multidão. Não, Jesus olha e diz: olha lá meu filho, olha lá minha filha fulana. Ele te chama pelo nome, diga aleluia. Um dia eu fui num congresso no Rio de Janeiro. E eu me esqueci o nome do músico que estava lá. Um grande músico estrangeiro que veio tocar nessa convenção da Donep. Eu estava lá. Tem muitos anos. E ele, eu acho que era clarinete que ele tocava. E ele tocava muito bem. E ele disse que ele estava ensinando o filho dele a tocar clarinete. E teve um concerto de se tocar clarinete, que o filho dele ia participar. Mas a multidão era tão grande que ele não conseguia ver. Mais ou menos assim. Mas quando se começou a tocar, a orquestra começou a tocar, claramente ele, que também tocava, soube identificar o som que o filho dele fazia ao tocar o instrumento. Ele disse: esse som lá é do meu filho. Quem está entendendo, diga aleluia. Quando você diz aleluia, quando você diz glória a Deus, Deus na sua soberania, no seu poder, Ele sabe exatamente que é você. Ele sabe que é você que está glorificando, que é você que está adorando, que é você que está bendizendo, que é você que está clamando, que é você que está chorando, que as lágrimas que estão sendo derramadas são suas. A Bíblia diz que o anjo com um odre recolhe cada lágrima caída, escorrida do nosso rosto. Ele recolhe e leva. E as lágrimas, irmãos, elas têm uma linguagem, elas levam uma mensagem. Ora, mensagem de alegria, mas muitas vezes mensagem de dor, de sofrimento. E Deus consegue ler todas elas, diga aleluia. Deus sabe, Deus lhe conhece, então Ele não vem, me põe as mãos, Jesus, não Senhor, ó Deus, opera um milagre nesse homem, faça da maneira que Tu quiseres, mas cura este homem, Jesus. Jesus leva ele para a individualidade, Jesus começa, eu nunca faria isso, irmãos, mas Jesus sabe. Primeira coisa que Jesus faz, Jesus vai e toca no ouvido do homem. Você lê o texto comigo? Jesus toca no ouvido do homem, o homem era
surdo. Jesus começa a dizer para ele: olha, fica calmo, algo vai acontecer agora, algo vai acontecer nos seus ouvidos agora. Era isso que Jesus estava dizendo, na linguagem que ele entendia. Irmãos e amados, quando você traz um surdo e gago, que não fala quase nada, ele aqui no nosso meio, se não houver uma pessoa que faz a linguagem de sinais, ele fica perdido. Ele não ouve o som do teclado, ele não ouve a voz do pastor, ele não ouve o glória da igreja, ele não ouve nada, ele fica aqui. E Jesus fala assim: eu preciso ministrar para o José Carlos de uma maneira especial. Vem aqui, José Carlos, vem aqui. E aí Jesus traz esse homem para a parte e coloca o dedo nos ouvidos dele, ministrando na linguagem dele. Eu não sei qual é o jeito que você vai entender, mas Jesus vai ministrar o seu coração hoje de uma maneira que você vai entender o que ele quer de você. Diga aleluia. Diga: meu irmão, Deus vai falar com você de maneira clara hoje. Você não vai ter dúvida nenhuma do que Deus quer de você. Ele chama o homem, coloca a mão nos ouvidos e diz assim, era como se ele estivesse dizendo: fique calmo. Fale para o seu irmão: irmão, fique calmo. Fala: fique calmo. Algo vai acontecer na sua audição. Diz a Bíblia que em seguida Jesus passa o dedo na sua língua, retira saliva, molha o dedo e diz para ele: abra a boca. Faz o gesto, ele abre a boca. Quando ele abre, Jesus toca. Olha o texto, meus irmãos. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus disse: não venha me ensinar como fazer milagre. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha o 33. E o tirando da multidão, porque Jesus não trata com ninguém na multidão. Jesus te chama pelo nome, diga aleluia. Jesus te chama à parte, diga glória a Deus. Jesus conhece você, a sua individualidade, o seu gênio, o seu jeito. Jesus te chama pelo nome. Então Jesus põe os dedos nos ouvidos, dizendo, como que dizendo: calma. Olha o 33, eu estou lendo. Em seguida lhe tocou a língua com saliva, como que dizendo: sabe essa prisão na sua língua? Vai se soltar. Vai se soltar. Você vai poder louvar a Deus. Você vai poder se comunicar. Você vai poder ouvir os pássaros cantarem, os hinos, as músicas, dançar, cantar. Jesus chama ele à parte, toca nos ouvidos, agora toca na língua, dizendo: te prepara, porque a língua, vai acontecer algo na língua também. Nessa hora o homem já está tomado de fé, aleluia. Ele já está entendendo que Jesus está, na verdade, preste atenção, Jesus já está gerando expectativa nele para um milagre nascer. Muitas vezes, irmãos, antes de operar um milagre, Jesus ministrava as pessoas. Jesus prepara-nos para receber o milagre. O milagre vai sendo gerado, o milagre vai sendo formatado para que ele aconteça. Quando o povo de Israel estava para entrar em Canaã, em Deuteronômio no capítulo 7, Moisés, cheio do Espírito Santo, diz para o povo: gente, Deus vai dar aquela terra de Canaã para vocês, terra boa, que mana leite e mel. Vocês verão a mão de Deus naquele lugar de forma tremenda. Mas Deus não vai dar tudo de uma vez. Quem lembra disso? Deus disse isso. Deus não vai dar tudo porque vocês não estão preparados. Deus vai preparar vocês. E Deus vai dar passo a... Sabe por que algumas pessoas não recebem mais de Deus? Não é porque não estão preparados. Fala assim: não é porque não está preparado. A maioria das vezes é porque não tem deixado Deus te preparar. A maioria das vezes é porque não tem deixado Deus te preparar. Hoje eu dizia para um irmão, eu dizia para ele:
Árvore que não dá raiz, não dá frutos. Árvore que muda de lugar, não dá fruto, dá pouco. Dá fruto mirrado, não dá fruto doce. Árvore que dá raiz e fica plantada, essa dá os melhores frutos. Quando se tira uma árvore daqui, põe ali, tira dali, põe ali, ela pode morrer. Se ela não morrer, ela fica aquela árvore mirrada. Jesus conhece a sua individualidade. Jesus toca dizendo: vai acontecer algo nos seus ouvidos e na sua língua agora. Diz o texto sagrado que em seguida Jesus faz o quê? Ele olha para o céu. Versículo de número 34. Depois, erguendo os olhos para os céus. Quando ele olha para o céu, sabe que Jesus está falando para aquele mudo e surdo, gago e surdo? Jesus está dizendo para ele: ó, vai acontecer algo com você, mas vai vir lá do céu. Ele olha para o céu, dizendo: homem nenhum pode fazer. Irmão, você já teve numa situação que você falou para Deus assim, falou assim: Senhor, agora é só o Senhor, porque se o Senhor não operar, não tem mais solução nenhuma para mim. O salmista uma vez olhou para os montes e disse: meu Deus, de onde vai vir meu socorro? Ele olhou para os lados e disse: meu Deus, de onde vai vir meu socorro? Ele olhou para o mar, ele olhou para os amigos, para todo mundo, e disse: eu estou apertado, de onde virá a minha ajuda? Ele olhou para as montanhas altas e disse: de onde virá meu socorro? Mas de repente o Espírito de Deus levanta a cabeça dele, e ele olha para o céu, e ele diz assim: ah, não vai vir das altas montanhas, não vai vir na mão de homem, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando Jacó fugia de casa, ele fugia de casa porque o seu irmão queria matá-lo. Então ele olhava para trás, a porta estava fechada, ele dizia: eu não posso mais voltar para casa, porque lá em casa meu irmão quer me matar. Quando ele olhava para o lado direito, havia um deserto muito grande. Então ele dizia: meu Deus, aqui só tem areia e deserto, eu não posso ir para lá. Ele olhava para o lado esquerdo, deserto também, irmãos, o mar também. Ele dizia: aqui não tem nada, porta fechada atrás, porta fechada na direita, na esquerda, porta fechada atrás. Quando ele olhava para frente, ele estava vendo a casa de Labão, longe, longe, longe. Ele não sabia quem estava lá, que o esperava lá. Era um mistério toda aquela situação. Ele olhava e falava: meu Deus, eu não consigo ver nada lá na frente, porta fechada. E ele estava cansado e exausto. Diz a Bíblia que ele para no deserto, deita no chão, pega uma pedra, põe a cabeça e dorme. Quando ele dorme, ele olha para cima, e quando ele olha para cima, ele vê uma porta aberta, e nesta porta, os anjos de Deus desciam e subiam. Quem já entendeu, diga aleluia. Fale para o seu irmão: irmão, olhe para cima, tem uma porta aberta para você. Talvez você está aqui olhando para todos os lados, dizendo: como que eu vou fazer para sair disso? Meu Deus, como vai ser? Senhor, está chegando o dia. Senhor, meu Deus, como vai ser? Senhor, meu Deus. Nessa noite o Espírito de Deus fala assim: feche os seus olhos e olhe para cima. Jacó viu uma porta aberta, a porta aberta para você. Jesus pega esse homem e o leva à parte e olha para cima, dizendo para ele: ó, vai vir do céu o seu socorro, viu? E aí diz a Bíblia que Jesus vai ainda no 34 e suspira. Ele olha para o céu e dá um suspiro, como que dizendo para aquele homem: olha, meu filho, eu sinto a sua dor, eu me compadeço de você, eu entendo o teu sofrimento. Sabe, irmãos, tem gente que não entende o sofrimento do outro, ele entende só a dor dele, porque ele acha que o sofrimento do outro não é importante, a dificuldade do outro não é importante. Quando Jesus olha para o céu e suspira,
Ele está dizendo para aquele homem: ó, eu me importo com você. Eu sei que deve ter sido duro ir para a escola. Teve um rapaz que deixou o neném dele. Ele já notava que a criança era diferente. Parecia que havia alguma coisa. Então ele chegou em casa, o menino estava sentado na garagem e ele entrou com o carro. E aí ele viu o filhinho dele, e aí ele parou o carro aqui, o menino lá. E aí ele acelerou o carro, para ver se o menino olhava, papai chegando. E o menino não olhava. E ele acelerou o carro, o menino não olhava. E ele começou a entender que o menino era surdo, tinha problema de audição. Então ele abriu e disse: papai chegou, papai chegou. E o menino estava ali brincando. Então ele foi andando de lado, o menino aqui. E quando o menino viu o vulto assim, o menino olhou: papai. Então ele levou no médico, fez audiometria, fez os exames. E foi constatado que ele era surdo, ele não sabia. Quando Jesus suspira, Jesus está dizendo: olha, eu sei que a sua vida até hoje não foi fácil. Na escola, em casa, na rua, esse problema seu de se comunicar, não sabe falar, não ouve, foi muito difícil. Mas eu quero te dizer que eu sinto a sua dor, eu estou me compadecendo de você. Então, após dar esse suspiro, olha o texto, irmãos: depois, erguendo os olhos, 34, aos céus, suspirou e disse, aquele homem olhou dentro dos olhos dele e disse: Efatá. Naquele momento, irmãos, de forma instantânea e completa, a boca daquele homem se abriu, a sua língua se soltou e seus ouvidos se estalaram, e houve um milagre na vida daquele homem. Eu creio que nesta noite, para cada um de nós, Deus tem um milagre completo e instantâneo. Quem crê, diga amém. Eu não sei que área, mas eu creio que Deus não me deu esta palavra à toa, que Deus tem um milagre completo e instantâneo na sua vida hoje, e você precisa tomar posse. Abriram-se os ouvidos, diz o 35, e soltaram-se os empecilhos da língua, e falava desembaraçadamente. Este que era surdo, este que era gago, agora falava, agora cantava, agora se ouvia. Ele ouvia o som do teclado, ele ouvia o povo dizendo glória a Deus. As multidões ficaram atônitas, dizendo: ele faz o surdo ouvir, mas faz também os mudos, os gagos falarem. Mas sabe, irmãos, esse homem foi curado. Mas você sabia que dentro da igreja tem muita gente surda e gaga, para não dizer muda. Você sabe que a pior surdez não é a dos ouvidos, do tímpano. A pior surdez não é a física. A pior surdez, o pior surdo, é aquele que ouve uma pessoa pedindo ajuda e não tem coragem de ajudar. O pior surdo é aquele que ouve uma pessoa gemendo de sofrimento e ele não se disponibiliza a ajudar. A pior mudez não é a da língua, mas é aquela pessoa que tem uma palavra de consolo, de exortação, de cura, e não libera a palavra. Ele passa e vê a pessoa sofrendo, ele vê a pessoa em dificuldade, e ele não tem coragem de colocar a mão no ombro da pessoa e ministrar uma palavra ao coração daquela pessoa. O pior surdo é aquele, irmãos,
que não consegue ouvir nem a voz dos filhos em casa. Ele não sabe o que os filhos falam, ele não sabe o que os filhos ouvem, ele não sabe o que os filhos escutam, ele não ouve o filho dizendo: papai, vamos brincar. E ele é mudo também, porque ele não sabe dizer vamos, ou ele só diz assim: eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. E quando ele quiser, os filhos já serão homens e dirão para ele: papai, eu já não brinco mais. E ele vai dizer: perdi a melhor parte da minha vida. Pior surdo, irmãos, é aquele que a gente faz um apelo: vamos fazer isso. Ele ouve, mas ele não escuta. Ele ouve com o ouvido, mas não escuta com o coração. Ele não presta atenção. Entra aqui e sai aqui, mas não desce para o coração. Pior surdo é esse. Pior mudo é aquele, irmãos, que tem boca, mas ele não abre para louvar Jesus. Ele abre para beber um copo de cerveja, ele abre para fumar um cigarro, ele abre para falar mal das pessoas, ele abre a boca para o pecado, mas ele não abre a boca para glorificar o Senhor. É mudo. E nessa noite, nessa tarde, melhor dizendo, o Senhor quer curar a sua mudez e surdez. A pessoa todo dia está com você, mas você nunca falou do amor de Jesus para ela. E se ela morrer amanhã? Eu sei que ela é um cachaceiro, que ele é um cara difícil. Eu sei que ele é seu patrão, ele não olha, ele cumprimenta você, ele não olha nem na sua cara. Irmão, tem gente que é podre. Desculpe. Tem gente que não considera o ser humano. Mas você e eu somos diferentes. Diga: eu tenho o Espírito de Deus. Não importa o que ele faz com você, o que importa é quem você é em Cristo Jesus. Ele convive com você e você nunca deu a ele nem um folheto. Está aqui, fala aqui, ó. Senhor, eu acho que ele nem vai ler, mas eu vou dar. Esses dias o Roberto me apresentou uma pessoa, eu falei, contou a história, eu falei, eu vou dar um livro para ele de presente. Mas quando eu estava a caminho de dar, eu pensei, eu acho que ele não vai ler. Eu acho que ele não vai ler. Mas eu vou dar assim mesmo. Passados-se 4 dias, fiquei sabendo que ele foi preso. Aí foi preso. Tá, hoje, foi semana passada. Foi preso. Mas eu dei o livro. Tem um empresário que vem aqui na igreja na tarde da bênção. Ele só vem na tarde da bênção. Um dia ele comprou um livro meu. E ele vem há muito tempo. Passou-se 1 ano. Ele me parou e falou, pastor, posso falar um negócio com o senhor? Eu falei, pode. Ele falou, pastor, estou lendo o livro do senhor e está sendo uma grande bênção. Eu comprei esse livro tem 1 ano. Tem 1 ano que esse livro anda na minha bolsa. Eu disse, louvado seja. Talvez você vai dar um folheto para uma pessoa, ele vai botar no bolso. Vai para a máquina de lavar, lava com a roupa. Quando voltar, ele pega meio esfarrapado. Um folhetinho que você deu. Tem gente, irmãos, que não escuta o Espírito Santo falando essas coisas. Dá um folheto para ele. Fala com ele só assim, olha, eu vou orar por você, tá bom? Essa semana o Espírito de Deus tocou no meu coração de orar por você, só isso. Você está rompendo com toda a mudez e toda a surdez da sua vida. O pior surdo, irmãos, é o que não quer ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes você está deitado, eu sei como que é gostoso o sono da madrugada. Mas o Espírito Santo está falando, ei, serva minha, levanta para orar. Irmãos, Deus sabe do que vai acontecer amanhã. Eu estava
com a minha família, passeando. Nós tiramos um final de semana para passear. Se você já ouviu, vá ouvir novamente, porque Deus quer falar com você novamente. Eu encerro agora. Quando nós chegamos naquele hotel, um lugar muito bonito. As minhas filhos tinham um quarto em cima, as camas eram em cima, subiam uma escada, e o quarto meu de Glaucia aqui, tudo junto. E havia uma porta aqui assim, que dava para uma varanda em cima do mar. Então a varanda era aqui e o mar ali. Muito lindo. Então as crianças chegaram todas empolgadas. E elas começaram a correr de um lado para o outro. Essa cama é minha, outra é minha. E tinha uma antessala. E nós naquele hotel ali, 2 dias nós íamos ficar ali. E eu feliz da vida, eu falei assim, eu vou orar um pouco. Eu peguei a minha Bíblia e eu sentei na varanda assim, o mar na minha frente. De um lado o canal e do outro lado o mar aberto. E na frente as pedras, o canal passava em frente. De um lado se via a cidade e o canal, do outro se via o mar. E um vento, eu sentei e abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, me deu um calafrio. E eu senti um calafrio do pé à cabeça. E eu tive a impressão que eu estava passando mal. Eu tive a impressão que eu estava passando mal. E eu comecei a suar frio. Eu comecei a sentir medo e me deu vontade de deitar. Eu ouvi assim, falou assim, deita um pouco. E Glaucia mexendo, a porta estava aqui, eu estava ali. E ela estava aqui dentro. A porta entreaberta, eu na varanda, ventava muito. E eu comecei a suar e molhar a camisa. E eu estava com essa Bíblia, eu já fechei a Bíblia, não dava mais para ficar com a Bíblia aberta. Eu ia ler um texto da palavra, orar um pouco, e eu falei, já não dá mais para orar, eu estou passando mal. Eu ouvi uma voz, falou assim, vai para o médico, porque você está passando mal. Eu falei assim, eu acho que eu vou deitar um pouco, depois eu melhoro, eu levanto, aí eu vou estar melhor depois. E aí eu fiquei sentado ali, sem força, minha voz sumiu, secou-se a garganta, e eu não conseguia fazer mais nada. E eu pensei assim, falei, Senhor, eu vim aqui para passear com a minha família, ter esses 2 dias aqui, eu, Glaucia e as crianças, e agora eu vou ficar aqui, Senhor, passando mal. E aí, irmãos, eu estava sem força, literalmente eu falei, eu vou deitar ali naquela cama limpinha, com aquela coberta, eu vou ficar quietinho. Se Glaucia chegasse na varanda ali, abrisse a porta e me olhasse, ela diria, o que foi, amor? Você está passando? Ela falaria na hora. E naquele momento, eu ouvi uma voz do Espírito Santo dizendo, Isaías 54. Isaías 53, versículo 4. E eu falei, ele falou assim, recite essa palavra em voz alta. E eu disse, ele tomou as minhas enfermidades e as minhas dores e levou na cruz. E aí, quando eu terminei de falar a primeira vez, eu nem falei, eu pensei. O Espírito Santo falou assim, fale 70 vezes esta palavra. Eu disse 70. Falei, nossa, 70 é muita. Aí eu falei, mas eu vou falar algumas. E eu fui falando, irmãos, e falei 21. Fui contando assim, Jesus levou as minhas dores e doenças na cruz. Jesus levou minhas dores e doenças na cruz. E eu estava ali, todo acuado, passando mal, suado, encolhido, como que estivesse com muito medo. Quando terminou as 21, eu pensei, vou falar mais 21. E fui falando. Quando foi às 42, eu falei, eu vou falar mais 21. Deu 63. Quando terminou a 63, eu falei, só falta 7 para 70. E aí eu me levantei, já consegui me levantar, e disse, Jesus levou as minhas dores e as minhas enfermidades. Jesus levou, e comecei a falar assim com ímpeto, olha, fui falando assim, e deu 70, quando deu 70,
Irmãos, eu já não tinha mais calafrio, eu já não estava passando mal, eu estava bem, e eu senti claramente o Espírito falando comigo, que aquilo tinha sido um ataque do diabo, para roubar a herança, a alegria daquele momento, e que por causa do poder da palavra, então todo aquele mal foi desfeito. Há muita gente que não ouve a voz do Espírito de Deus, há muita gente que não consegue abrir a sua boca para profetizar a palavra de Deus. Pior surdo não é o que não ouve no físico, é o que não ouve com a sua alma, com as suas emoções. O pior mudo não é o que não fala, mas é aquele que não libera palavras de vida para aquelas que necessitam, pessoas que necessitam. E nessa noite o Senhor quer restaurar a nossa vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Eu quero orar com você, para que Jesus restaure. Para que você restaure, para que Jesus restaure sua audição e sua fala. Para que você venha falar o que Deus quer que você fale. E para que você ouça muito mais do que você tem ouvido. Feche os seus olhos neste momento. Que tom você tá? Vem cá, Gabi, vamos cantar um louvor. Eu quero orar por você. Antes de orar pela igreja, eu quero fazer o convite para você aceitar Jesus, para você voltar para Jesus. Eu quero que você ouça agora não a minha voz, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. E eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Eu quero convidar você a aceitar Jesus. E com um simples gesto de levantar a mão, você vai estar fazendo isso publicamente. E Deus vai abençoar a sua vida nessa tarde. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Ou que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Ele? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Nesta noite o Senhor quer te curar. E a primeira cura é restaurar a sua comunhão com Ele. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos. A igreja está orando por você. Ninguém está de olho aberto. Está todo mundo de olho fechado, dizendo: Jesus, ninguém vai sair daqui sem essa decisão. Onde está? Levante bem alto para eu poder ver. Deus abençoe, querida. Eu já estou vendo. Pode abaixar. Onde está a segunda pessoa? O Senhor te chama nessa hora. Agora é o momento de Deus na sua vida. O início do ano, segundo domingo de 2013, é o tempo de Deus mudar a sua história. Você vai ouvir coisas que nunca ouviu, vai falar coisas que nunca falou. Você vai se realizar plenamente com Jesus. Onde está a segunda pessoa? Levante a mão. Você está afastado, se afastou, sei lá por quê. Não importa, hoje o Senhor te cura. Quero ser como criança e te amar pelo que é. Voltar à inocência. Onde está a segunda pessoa? E acreditar em Jesus vai mudar a sua vida, como Ele mudou a minha, como Ele mudou a de centenas de pessoas que estão aqui. Jesus vai mudar a sua vida. Não perca esta oportunidade. É a maior oportunidade da sua vida. De crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver. Eu quero pedir uma consolidadora para vir aqui ficar com essa irmã aqui. Uma mulher, Manel, por favor. Senhor, não Posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Sinta o abraço do Senhor agora. Feche os seus olhos. Sinta o mover do Espírito agora, do alto da sua cabeça à planta dos seus pés. Sinta agora o toque do Espírito de Deus na sua vida. Abraça-me. Oh, aleluia. Com os teus braços de amor. Abraça-me, Senhor. Abraça-me. Aleluia. Com os teus braços de amor. Eu vou orar por você agora. Jesus manda te dizer que Ele conhece o seu nome. Jesus manda te dizer que o teu nome está escrito nas palmas das mãos dEle. Jesus manda te dizer que ainda que a tua mãe se esqueça de ti, Ele jamais se esquecerá de você. Tu és a menina dos olhos de Deus. Tu és amado do Pai. E com laços e cordas de amor, Ele te laçou, te cercou. Diga comigo assim: eu sei que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Diga: eu sei que Deus me ama, e neste ano ainda eu direi como Jó: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Amém. Olha para seu irmão e me ajuda aí como profeta. Diz assim: te prepara para ter grande intimidade com Deus. Deus vai te virar de ponta cabeça. Eu profetizo isso sobre você, sobre você também que está na internet. Deus vai te virar de ponta cabeça. É tempo de uma nova experiência com Deus. 2013 é o ano da maturidade. 2013 é o ano do mover do Espírito. E Deus vai te abençoar. Eu vou entregar essa irmã que aceitou Jesus para nossa consolidadora. Você cuida dela, faz a oração com ela, anota o nome, explica. A igreja vai se assentar em nome de Jesus agora. Vamos cantar o coro? Pelo menos o coro. Os diáconos que vão servir a ceia já podem preparar ali, que eu já vou orar e abençoar os elementos. Com os teus braços de amor.
longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Aí dá um, cada pessoa pede para preencher e te entregar isso no final do culto. Meus irmãos, nós vamos tomar a ceia do Senhor. A ceia é um memorial, diga memorial. Quem tem uma fotografia de casamento pendurada na parede da sua casa? Eu não tenho, não. Eu tenho um quadrinho lá, mas quem tem? Então, quem tem aqui a foto do avô, do pai, aquelas fotos assim do pai da renda de terno, lembra disso? Antigamente tinha aqueles... Quem tem? Ah, tem. Pois é. Quem tem foto lá na sua casa de férias? Algumas férias. Quem tem foto em casa? Tem foto nenhuma na sua casa? Pelo amor de Deus. Ah, bem. Tem foto de quê, pastor Freitas? Ah, você tem de casamento? Não falou. Não pendurou na parede, não? Nem no porta-retrato? Na casa da minha sogra tem foto minha e da minha esposa de casamento. Mas lá em casa, Glaucia, você dá um jeito de colocar, então. Não tem. Toda vez que a gente vê a foto, quem tem foto de férias? No computador todo mundo tem, né? Que agora essas marcas digital ninguém revela. A gente vai botando tudo no computador. Mas de vez em quando a gente vai olhando lá, a gente vai fazendo o quê? Vai lembrando, né? Esses dias mesmo eu me lembro, teve umas fotos lá que você olha e você lembra exatamente o momento. Não é assim? Teve uma foto lá que eu tirei com meus meninos brincando de bola na praia. Antes das férias. Faltava uma semana para as férias, eu já estava... Aí nós fomos brincar de bola, eu falava assim, puxa vida, nesse dia aqui eu estava 1000, porque eu ia tirar férias. E aí eu com a família e tal. Não é assim? A ceia é como se fosse uma fotografia. É um memorial. Toda vez que a gente olha para aqueles elementos, pão e suco de uva, nós nos lembramos do que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando eu lembro que ele morreu e que ele ressuscitou, foi enterrado e ressuscitou, eu me lembro também do que eu tenho direito. Eu me lembro de quem eu sou filho. Eu me lembro dos meus deveres. Eu me lembro dos meus privilégios. A vida com Cristo não é só dever. Diga comigo, é dever e privilégios. Quando eu tomo a ceia, eu lembro que o diabo detonou a humanidade. Esses dias um irmão foi pregar para mim, e ele perguntou assim, pastor, isso aqui aconteceu com um homem, foi por causa do diabo? Eu falei, foi meu filho, porque lá em Adão, quando Adão pecou, então estava certo, eu falei, você está certo. Aí começou a acontecer isso aí, isso veio de lá. Quando eu tomo a ceia, eu lembro que eu tenho direitos. Direitos. A ceia é um memorial. Nós lembrarmos dos que Jesus passou por nós, do que Jesus sofreu por nós. Então hoje, nós podemos ter uma vida liberta e abençoada na presença do Senhor. Por causa... Sabe por que quando chegar naquele dia, ninguém vai poder falar aqui, falar, Senhor, eu não consegui. Eu não conseguia, Jesus. Jesus vai falar assim, não tem conversa. Você não conseguiu porque você não quis. Porque eu te dei toda a condição. Quando meu filho morreu, foi liberado o Espírito Santo, que é a força para conseguir. Eu não consegui. Eu já ouvi isso. Se você não consegue, você não quer. Você está querendo conseguir com a sua força. E não é com a sua força. É com a força do Espírito na sua vida. Quando você dá um passo, ele te ajuda a dar. Aí ele vai te fortalecendo cada passo que você dá. Então a ceia é um memorial. Nós nos lembramos do que Jesus fez, nós nos lembramos dos nossos deveres e lembramos dos nossos privilégios. Então,
Isso que é a ceia. Nós estamos lembrando do sacrifício. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, irmãos, foi ali consumado. Ele falou aquela palavra, tetelestai, está pronto, está feito, está completo. Toda a obra. Agora meus filhos podem ser livres e abençoados. O diabo olha para você e sente tanto ódio de você, porque você é filho de Deus. E você só é filho de Deus por causa da cruz do Calvário. Então nós vamos tomar a ceia agora. Os diáconos vão servir a ceia para nós. Eu vou pedir o pastor Ari para abençoar os elementos. E enquanto cantamos, a ceia será distribuída para todas as pessoas que têm Jesus no coração. Antes, eu vou despedir do pessoal da internet. São 5:07. Daqui a alguns minutinhos nosso culto já vai estar sendo encerrado. Mas eu quero despedir dos irmãos, amigos, todas as pessoas da internet. Sexta-feira que vem, nosso culto é transmitido pela internet também. Será um grande culto, um momento muito especial, um culto de libertação, milagres, avivamento. Você é nosso convidado. No próximo domingo, o pastor Hudson de Baixo Guandu estará ministrando aqui nos 2 cultos. Um profeta de Deus vai trazer uma palavra abençoadora para a sua vida. Que Deus lhe dê uma semana de paz, prosperidade e muita alegria e crescimento espiritual. Fique na paz até sexta-feira, querendo Deus. Aleluia.